Fiel, presta muita atenção nisso aqui, porque essa história não é só sobre reforço, não é só sobre mercado e não é só sobre um nome específico. Ela é sobre limite, sobre maturidade e sobre um Corinthians que finalmente começa a entender a diferença entre querer e poder. Nos últimos dias, uma negociação que parecia encaminhada caiu por terra e colocou mais uma vez à prova o novo discurso da diretoria. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like agora. Isso fortalece o conteúdo e ajuda o vídeo a chegar a mais corintianos que querem bastidor, análise e verdade sem filtro. Depois da negociação frustrada com Alisson, muita gente ficou se perguntando o que aconteceu. Para fora parecia simples, para dentro a realidade foi bem mais dura. Quando a diretoria colocou tudo no papel, salário, luvas, encargos e impacto no orçamento de médio prazo, ficou claro que o custo total ultrapassava o teto que o clube se impôs para esta janela. Não foi falta de vontade, não foi mudança de ideia técnica, foi realidade financeira. E quando o Corinthians percebeu que insistir poderia gerar um erro ainda maior lá na frente, a decisão foi recuar, encerrar a conversa antes que o problema ficasse grande demais. E é exatamente nesse contexto que surge um novo nome, Tomás Pochettino, meia do Fortaleza. O Corinthians não desistiu de reforçar o meio-campo, pelo contrário, a cobrança interna do Dorival Júnior continua forte. Ele quer pelo menos mais um jogador para qualificar o setor central, um meia que consiga pensar o jogo, ocupar espaços, dar opção de passe entre linhas e aliviar a responsabilidade de quem hoje está sobrecarregado, alguém que organize o jogo quando a partida fica travada. E nesse perfil, o nome de Pochettino naturalmente apareceu, a consulta aconteceu, isso é fato, e não foi superficial. O Corinthians analisou números, contrato e principalmente salário. Hoje, o argentino recebe algo em torno de 210 mil reais por mês, um valor totalmente dentro da realidade atual do clube. Para você ter ideia, é um salário abaixo da média de vários jogadores do elenco. Esse dado explica por que o nome agradou tanto a diretoria quanto a comissão técnica. Financeiramente não assusta, tecnicamente faz sentido dentro de um certo contexto, mas futebol não se resume a salário isolado, existe o pacote completo. Tomás Pochettino é um jogador experiente, com boa leitura de jogo, entendimento tático e capacidade de criação. Não é um meia de explosão física, não é aquele jogador de intensidade alta do primeiro ao último minuto. É um organizador, alguém que dá ritmo e encontra soluções em jogos mais fechados. Os números ajudam a sustentar essa leitura. Só neste início de temporada, ele já disputou 6 partidas pelo Fortaleza e marcou 2 gols. Desde que chegou ao futebol brasileiro, são mais de 180 jogos, 19 gols e 29 assistências, regularidade e participação ofensiva constante. Então por quê? Mesmo assim, o negócio é tratado com cautela e as chances de avanço são consideradas baixas. A resposta está no bastidor que muita gente ignora. Na próxima parte, eu vou te explicar por que o Fortaleza está dificultando a negociação, por que o Corinthians não pretende fazer loucura mesmo com salário baixo e como essa história escancara o novo momento do clube. O principal obstáculo dessa negociação não está no Corinthians, está do outro lado. O Fortaleza, mesmo rebaixado para a Série B, não demonstra nenhuma disposição em facilitar a saída de Tomás Pochettino. Internamente, o clube cearense trata o argentino como peça estratégica para a temporada. Para o Fortaleza, Pochettino não é apenas mais um jogador do elenco, ele é visto como pilar técnico, alguém capaz de sustentar o time em um cenário difícil e liderar o projeto de retorno à Série A. Isso muda completamente a lógica da negociação. Muita gente pensa que um clube rebaixado automaticamente precisa vender, nem sempre. O Fortaleza entende que liberar um jogador experiente, em boa fase e com salário acessível pode significar enfraquecer o próprio time e ainda fortalecer um rival de peso nacional como o Corinthians. E não é só uma questão de dinheiro, existe uma resistência clara em negociar com clubes do mesmo cenário competitivo. O Fortaleza sabe que se libera Pochettino por valores considerados baixos, abre um precedente perigoso para outras negociações internas. Do lado do Corinthians, o
raciocínio é bem diferente. O clube aceita pagar o salário do jogador sem dificuldade. 210 mil reais por mês, isoladamente, não são um problema. O problema está no pacote completo da operação: valor de liberação, duração de contrato, idade do atleta, intensidade física e encaixe real no modelo de jogo. Tudo isso entra na conta. E quando a soma começa a crescer demais, o sinal de alerta é acionado. A diretoria corintiana deixou claro internamente que não fará loucuras. O trauma de decisões financeiras equivocadas ainda está muito vivo nos bastidores do Parque São Jorge. Contratações feitas sem critério, apostas caras e acordos mal planejados custaram caro ao clube nos últimos anos. Hoje existe uma linha bem definida: se o custo ultrapassar o benefício técnico, a negociação é encerrada, sem drama, sem pressão externa, sem promessa vazia para a torcida. No curto prazo, isso gera impacto esportivo. Dorival Júnior segue trabalhando com um elenco que ainda não está completo. Algumas funções continuam sobrecarregadas. O time ainda depende muito de soluções individuais em determinados jogos. Mas no médio e longo prazo, a forma como essa negociação está sendo conduzida diz muito sobre o novo Corinthians. Um clube que tenta, mesmo sob cobrança intensa, aprender a dizer não quando o risco é maior do que o retorno. E eu sei, fiel, isso frustra. A torcida quer reforços, quer nomes, quer respostas rápidas. Mas também sabe, talvez melhor do que ninguém, o preço que se paga quando o clube ignora a própria realidade financeira. O sentimento hoje é dividido. De um lado, a esperança de ver o elenco fortalecido. Do outro, o medo real de repetir erros do passado que ainda doem no caixa e dentro de campo. Na próxima parte, eu vou falar como torcedor, sem filtro, mas com responsabilidade. Vou analisar se vale a pena insistir em Tomás Pochettino, mesmo com salário baixo, ou se o Corinthians precisa buscar outro perfil de jogador para realmente mudar o nível competitivo do time. Agora eu vou falar com você como torcedor do Corinthians, sem romantizar, mas também sem irresponsabilidade. Sendo bem sincero, eu não faria loucura pelo Tomás Pochettino, e não é porque ele não joga bola. Joga, tem qualidade, tem leitura de jogo, tem números respeitáveis no futebol brasileiro. O ponto central não é a capacidade técnica isolada, é o contexto. O Corinthians de hoje não pode mais errar o tipo de reforço que traz, mesmo quando o salário parece baixo para os padrões do clube. 210 mil reais por mês, olhando apenas para o contra-cheque, é totalmente aceitável. O problema está no pacote completo: idade, intensidade física, custo de liberação, dificuldade do Fortaleza em negociar e, principalmente, o encaixe real no que o Corinthians precisa agora. Não adianta trazer alguém que sabe jogar se ele não muda o patamar competitivo da equipe. O meio-campo do Corinthians hoje tem um problema claro. Ele até pensa o jogo, mas corre pouco, troca passes, mas sofre quando o jogo exige agressividade, pressão alta e intensidade constante. E esse é exatamente o ponto onde Pochettino não se destaca. Ele é um organizador, um meia pensante, alguém que cadencia e distribui. Mas não é um jogador de aceleração, não é aquele cara que empurra o time para frente, que sustenta ritmo alto por 90 minutos e que pressiona sem a bola. E olhando para o Corinthians atual, essa falta de intensidade pesa. Outro fator que me incomoda bastante é a postura do Fortaleza. Mesmo rebaixado, o clube dificulta a negociação. Isso mostra que eles sabem exatamente o valor esportivo do jogador, e quando um clube não quer vender, o risco é sempre o mesmo. Ou você paga mais do que deveria, ou entra em um desgaste desnecessário. O Corinthians já caiu nessa armadilha vezes demais. Quantas contratações foram feitas apenas para dar resposta rápida à torcida? Quantas vieram sem encaixe real e viraram problema financeiro depois? Esse filme a Fiel já assistiu e pagou caro. Por isso, como torcedor, eu prefiro que o clube não avance só para cumprir tabela no mercado. Não quero reforço apenas para dizer que contratou. Quero jogador que chegue para jogar, para ser titular, para elevar o nível do time e justificar cada centavo investido. Se não for isso, é melhor segurar, respirar fundo e buscar outra alternativa. Seja no mercado interno, em jogadores livres, em empréstimos bem negociados ou até em apostas mais jovens com potencial de crescimento e revenda. O que me traz um pouco de tranquilidade é perceber que, dessa vez, o Corinthians está pensando antes de agir.
Isso dói no curto prazo, gera ansiedade, mas pode salvar o clube no médio e longo prazo. A Fiel já sofreu demais com decisões impulsivas. Na próxima e última parte, eu vou fechar essa análise. O que essa negociação diz sobre o novo Corinthians? Qual o recado que fica para o mercado? E por que aprender a dizer não pode ser tão importante quanto contratar? No fim das contas, a história envolvendo Tomás Pochettino diz muito mais sobre o Corinthians do que sobre o próprio jogador. Ela escancara um clube que tenta finalmente aprender a lidar com seus limites. Um Corinthians que entende que planejamento não é só contratar, mas também saber a hora de recuar. Isso não significa falta de ambição, pelo contrário, significa responsabilidade. O clube quer reforçar o elenco, quer atender aos pedidos do Dorival Júnior, quer competir em alto nível, mas não quer mais fazer isso sacrificando o futuro para resolver o presente. Aprender a dizer não é um processo difícil, principalmente em um clube do tamanho do Corinthians, onde a cobrança é diária e a torcida exige respostas imediatas. Só que ignorar a realidade financeira já mostrou mais de uma vez o preço que se paga lá na frente. O salário de Pochettino, isoladamente, não é o problema. 210 mil reais por mês cabem no orçamento. O problema é todo o contexto que envolve a negociação. A dificuldade do Fortaleza em liberar, o custo total da operação, o encaixe técnico e a necessidade real do time hoje. O Corinthians precisa de reforços que mudem o nível competitivo, que tragam intensidade, presença física, capacidade de pressão e impacto imediato. Trazer alguém apenas para organizar o jogo sem elevar esse nível pode acabar sendo mais uma solução paliativa. Essa postura da diretoria manda um recado claro para o mercado: o Corinthians não vai mais entrar em leilão. Não vai pagar mais do que pode, não vai se comprometer com negócios que não façam sentido dentro do projeto esportivo e financeiro. Para o torcedor, isso gera frustração no curto prazo. A expectativa de ver o elenco fortalecido segue alta, mas também traz uma mudança importante. Pela primeira vez em muito tempo, o clube parece disposto a priorizar o planejamento em vez do improviso. Os próximos meses vão mostrar se essa postura será mantida mesmo sob pressão. Se o Corinthians vai conseguir encontrar alternativas mais alinhadas com o que realmente precisa ou se vai acabar cedendo em algum momento, o fato é que o clube vive uma encruzilhada. Repetir erros do passado ou sustentar um novo caminho, mesmo que ele seja mais lento e doloroso no começo. Agora eu quero ouvir você, fiel. Você acha que o Corinthians faz certo em não insistir nessa negociação ou acredita que, mesmo com os riscos, o clube deveria avançar para qualificar o elenco agora? Deixa sua opinião nos comentários, fortalece com o like e se inscreve no canal. Aqui a gente fala como torcedor, mas sempre com verdade, análise e responsabilidade. Vai Corinthians!